E agora nós vamos iniciar um estudo acerca do ser de Deus e os seus atributos. Afinal de contas, irmãos, precisamos saber quem é Deus, né? Nós não podemos ter uma concepção de Deus, acerca do ser de Deus, da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa imaginação. Tem muita gente que tem a ideia de Deus na ideia do coração dele. Eu acho que Deus é assim, eu acho... Aliás, o ser humano ele acaba criando no seu coração um Deus que, conforme o desejo dele. Deus para mim é isso, é... E você vai perceber o que a pessoa fez. Ela criou a imagem de um Deus conforme ele quer. Um Deus que o satisfaça, um Deus que aprove as suas decisões, algumas delas antibíblicas. Então, queridos, quando queremos saber quem é Deus, se queremos saber quem é Deus, nós precisamos ir para as Escrituras. Porque lembrem-se, foi Deus quem se revelou. Deus, ele revelou aquilo que ele quis revelar acerca dele, né, das suas atribuições, do seu caráter, das suas perfeições, neste livro, a Bíblia. Ele revelou acerca de quem ele é e acerca da sua vontade. É verdade, irmãos, é preciso dizer que nós não temos nas Escrituras tudo acerca do ser de Deus. Isso seria impossível. O ser humano nem tem condições, certamente, de compreender o ser de Deus em todas as suas implicações. Como nós poderíamos compreender de forma cabal, de forma completa, um ser que é autoexistente, um ser que existe desde sempre, um ser que criou o universo? A gente começa a estudar sobre, por exemplo, a ideia do universo. Quantas galáxias existem no universo? Quantas estrelas? Na ordem de quantos... Falta-nos até às vezes palavras para falar da imensidão do universo, quanto mais acerca daquele que criou o universo. Então seria um engano acharmos que nós poderíamos compreender a Deus em toda a sua extensão, porque Ele é eterno, Ele é infinito, não temos nem adjetivos para usar para nos referirmos ao ser de Deus. Agora, o que nós podemos saber? Aquilo que Ele resolveu revelar na sua palavra sobre quem Ele é. E esse é o nosso estudo. A teologia, você já ouviu essa expressão? Teologia é a área que estuda não a Deus propriamente, porque não há como termos a Deus como objeto de estudo, mas que estuda a revelação de Deus, que estuda aquilo que Deus se revelou na sua palavra. Então isso é teologia, é o estudo acerca de quem Deus é a partir daquilo que Ele revelou, porque não temos como estudar a Deus. Deus não é objeto de estudo, não há como pegarmos a Deus como se pega alguém leva para um laboratório, não há como fazer isso, né? Então nós estudamos aquilo que Deus se revelou, que Ele quis revelar na sua palavra. Nós vamos começar falando sobre os atributos de Deus. Eu começo com uma citação de Arthur Pink, foi um grande teólogo. O fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus, prestem atenção, o fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser a clara compreensão mental de suas perfeições, ou nós usamos também a expressão atributos, tá? Então, quando você ouvir a palavra atributo, é a ideia de perfeição, as perfeições de Deus, segundo revelam as Escrituras Sagradas. Então, o fundamento de todo conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser a clara compreensão mental de suas perfeições, segundo revelam as Escrituras Sagradas. Não nos é possível servir nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Vocês acham sinceramente, ao pensar no salmo que nós acabamos de ver, o Salmo 16, que Davi diria o que ele disse se ele não conhecesse a Deus? Ele iria se referir a um ser que ele não conhece como um refúgio seguro, como o seu tesouro, como o seu bem maior? Ele iria se referir como o seu conselheiro? Certamente não. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Eu creio que o grande problema, em geral, das pessoas, no que diz respeito à ansiedade, ao medo, é porque de fato não conhecem verdadeiramente ao Senhor.
Lá em Marcos 5, no final de Marcos 5, nós lemos uma passagem muito conhecida. Eu cito muito essa passagem, né? Várias vezes eu falo dessa passagem, quando Jesus está no barco com os discípulos, e essa passagem ilustra bem o que nós estamos falando. Os discípulos estão no barco com Jesus. Eles estão no barco porque Jesus deu a ordem: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? E eles, obedecendo a Jesus, eles colocam Jesus no barco, eles estão no barco, já era noite, e Jesus, cansado, estava dormindo profundamente. E começa uma tempestade fortíssima, os ventos fortes, ondas muito, como diz o hino, né, procelosas. Quando as vidas vagas, procelosas são, a gente canta esse hino e não sabe às vezes nem o que está cantando, né? Quando as ondas fortes, né? E vai levando o barco de um lado para o outro, os discípulos começam a ficar com medo, era muito forte, porque os discípulos eram pescadores experimentados, para eles estarem com medo é que a situação estava muito forte. Se você estiver participando de um cruzeiro, por exemplo, e você vê o capitão do navio com medo, você pode ter medo mesmo. Se você estiver num barco de pesca e vê os pescadores com medo, tenha medo também. E eles estão com medo, o que eles fazem? Vocês estão lembrados? Eles acordam a Jesus. Vocês lembram o que eles dizem para Jesus? Por quê? Por que não te importas? Senhor, mestre, não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que vamos morrer? O Senhor não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento? E aí Jesus desperta, Jesus dá ordem à natureza. É interessante isso, né? Que o texto não diz que Jesus ora ao Pai: Senhor, acalma essa tempestade, não. Ele diretamente ordena ao mar e ao vento: pare, cesse, chega. E com a sua palavra de ordem, diz o texto que na mesma hora se fez grande bonança, calmaria. Eu acho que a Nova Almeida atualizada, eu não me lembro qual é a expressão que usa, calmaria. Olhem lá, Marcos, bonança. E aí Jesus se dirige aos discípulos, Jesus diz assim: por que é que vocês têm medo? Por que é que vocês não têm fé? Olha aqui, Marcos 4, eu falei Marcos 5, Marcos 4, a partir do verso de número... no verso de número 38, eles dizem: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. A expressão que a Nova Almeida atualizada traz é essa: tudo ficou bem calmo. Ou como a Revista Atualizada se fez grande bonança. Aí Jesus, no verso 40, Marcos 4:40, Jesus pergunta a eles: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Sabe o que Jesus está perguntando? Como é que vocês ainda não confiam em mim? E aí a gente vai perceber por que eles não confiavam em Jesus, ainda. Olha o verso de número 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. O que eles diziam? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês percebem, meus irmãos, de onde derivava o medo e a falta de confiança daqueles discípulos? Eles ainda não sabiam quem era aquele que até o vento e o mar obedeciam a ele. Primeiro eles não sabiam quem era, a ponto deles dizerem: o Senhor não se importa que morramos? Se eles soubessem de fato quem era Jesus, eles nunca teriam dito isso para Jesus. Eles teriam dito: Senhor, salva-nos. Eles não teriam dito: não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que morramos? Eles não teriam dito isso. Porque quem conhece ao Senhor sabe que o Senhor se importa. Sabe que Ele nos ama verdadeiramente. Se eles de fato conhecessem a Jesus, eles não ficariam admirados de ver o Criador dos céus e da terra dando ordem ao vento e ao mar. A Bíblia diz, em João 1, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses 1, Paulo fala que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, e nele habita a plenitude da divindade. Então, se os discípulos conhecessem a Deus, conhecessem a Jesus, eles confiariam, porque eles saberiam que Jesus era todo-poderoso e todo-amoroso. O nosso medo, a nossa falta de confiança deriva do fato de que ainda não conhecemos o Senhor.
Não sabemos quem Ele é e talvez não o conheçamos também relacionalmente. Talvez alguns conheçam teologicamente. Não, eu sei dos atributos de Deus, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é amoroso. Mas se ainda não experimentou isso, não confia. Daí o Arthur Pink dizer, não nos é possível servir, nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Esse estudo não é para mero conhecimento intelectual, eu vou conhecer sobre os atributos de Deus. É para que, ao conhecer quem Deus é, através das Escrituras, possamos adorá-lo como Ele merece. Quem de fato sabe que Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus Santo e Glorioso, vai servi-lo como Ele merece ser servido, vai adorá-lo como Ele merece ser adorado. Quem de fato sabe quem Deus é, vai confiar nele de todo o coração. Muito bem. Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Um dos grandes problemas daquele que é chamado povo de Deus, que se denomina povo de Deus, é que não conhece o seu próprio Deus. É por isso que por vezes a igreja é fraca. É por isso que às vezes a igreja não faz o que deveria fazer. Diferente do que nós temos visto nos cultos da noite em Atos. Hoje nós vamos, se Deus permitir, olhar para Atos 7, a partir do verso 54 até o capítulo 8, verso 1, e ver como Estevão, na hora da morte, que tinha em Cristo um conforto nesta vida e além desta vida, ele agiu à semelhança de Cristo com coragem na hora da morte, porque ele conhecia Deus. E ele olha para o céu e vê a Jesus Cristo em pé. Então, queridos, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que não conhece o seu Deus é um povo o quê? É um povo fraco, é um povo covarde. E vem a perseguição, se desespera. Meu Deus, olha, a perseguição, não vou falar nada não. Não vou falar que eu sou da igreja. Vai agir como Pedro, né? Você é do grupo de Jesus? Não, nem conheço. Mas porque Pedro ainda de fato não conhecia o Senhor Jesus como deveria conhecer. É por isso que depois que Jesus ressuscita e trata com Pedro, aí ele o conhece. Aí o que acontece com Pedro? Aí a vida dele é outra. Nós vimos recentemente, Atos 2, Pedro pregando um sermão corajoso e estando pronto a morrer por amor a Cristo, como de fato aconteceu. Quando o povo de Deus, de fato, passa a conhecer o Senhor, se torna um povo forte, um povo ativo, como diz Daniel 11:32. E aí as palavras do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o nosso propósito. Deus pode ser conhecido. Essa é a boa notícia. Deus pode ser conhecido, não na sua totalidade, porque é impossível, como eu disse, ao ser humano compreender um ser eterno. Mas é possível conhecê-lo. Agora, é impossível para o homem ter um conhecimento exaustivo de Deus, por causa de tudo que eu já disse. O conhecimento que o homem tem de Deus é limitado ao que ele revela de si mesmo na natureza e nas Escrituras Sagradas. O nosso conhecimento é limitado àquilo que Deus revelou. Nós não temos como saber mais além do que Deus revelou. Aquilo que Ele revelou através da criação. Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. E aquilo que Ele revelou através da sua palavra, Salmo 19, a partir do verso 7, a lei do Senhor que é perfeita, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, o mandamento do Senhor. Né? Então, o que nós sabemos e podemos saber e conhecer acerca de Deus, está na criação e está na sua palavra, revelação geral e revelação especial, né? Revelação natural e revelação, né, especial. O finito não pode conter, no sentido de apreender o infinito. Daí, meus irmãos, eu creio que nem em toda eternidade nós conseguiremos compreender a Deus na sua plenitude. E eu creio que nós viveremos toda a eternidade aprendendo e conhecendo mais do Senhor. Embora não podendo ter um conhecimento exaustivo de Deus, cremos que podemos ter um conhecimento adequado dele, isto é, um conhecimento que corresponde à realidade.
Nós podemos ter um conhecimento real de quem Deus é. Apesar de não podermos ter um conhecimento completo, podemos ter um conhecimento real. Este conhecimento é adequado porque as informações sobre Ele partem de quem? Partem dele mesmo. É Ele quem se revela através da sua palavra. Deus, aí fica essa frase, Deus é incompreensível, mas conhecível. Não há como compreendermos o ser de Deus na sua totalidade, porque Ele é um ser eterno, né? Majestoso, além da nossa capacidade de compreensão, nós fomos criados por Ele. Mas conquanto Ele seja incompreensível na sua glória, Ele pode ser conhecível, Ele pode ser conhecido através daquilo que Ele se revela. Está claro para os irmãos? Está fazendo sentido? Estão entendendo? Ok. Uma das formas através das quais a Bíblia nos revela o ser de Deus é a apresentação de seus atributos ou das suas perfeições. O presbítero Vlander hoje não pôde estar aqui por motivo de saúde, e na aula dele ele tem uns exemplos, né, para explicar a ideia de atributos. Eu vou deixar para ele, quando ele assumir a classe de catecúmenos, né, essa turma, ele vai dar a parte histórica a partir do segundo semestre. Eu vou pedir para ele explicar na linguagem dele a ideia de atributos, né, dando os exemplos que ele gosta de usar, que esclarecem bem a ideia de atributos. Atributos, como eu disse ainda há pouco, são as perfeições de Deus, são as qualidades, né? Quando você vai falar quais são as qualidades de tal produto, quais as qualidades deste laptop, quais as qualidades de um carro, então quais os atributos, né? Quais as qualidades de uma pessoa, né? Fala, olha, os atributos de fulano de tal, as qualidades, são as características, né? No caso de Deus, as perfeições de Deus. Vejam que conhecer a natureza e os atributos de Deus é o primeiro passo, começa por aí, para que possamos ter um relacionamento mais rico e frutífero com Ele. Como nós vimos ainda há pouco, no final de Marcos 4, os discípulos estavam com Jesus estava com eles no barco. Eles haviam visto Jesus fazer muitas coisas, mas ainda eles não conheciam a Jesus como eles deveriam conhecer. Eles precisavam ter um conhecimento mais rico e frutífero dele. Por isso eles precisavam conhecer os atributos de Jesus. Eles ficam admirados a ponto de dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, ainda eles não conheciam os atributos da divindade de Jesus. Os atributos, por exemplo, da glória, do poder de Jesus, eles não conheciam. Por isso eles ficam admirados. Mantenha então sua mente e seu coração abertos para entender a importância dos atributos de Deus em seu relacionamento com Ele. Este estudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, conhecer mais ao Senhor, os atributos, as perfeições do Senhor, tornará o nosso relacionamento com Ele um relacionamento mais rico e mais frutífero. Em outras palavras, irmãos, vai fazer diferença contra a nossa ansiedade, contra o nosso medo. Vai fazer diferença para que possamos, à semelhança do que vimos ainda há pouco no Salmo 16, na nossa confiança, para que tenhamos o Senhor como nosso refúgio seguro, o nosso tesouro, o nosso conselheiro. Muito bem. Os atributos, então, como nós dissemos há pouco, são qualidades, são propriedades, são virtudes ou perfeições de Deus. Os atributos não são algo que se acresce a Deus, preste atenção nisso. Não é algo que você acrescenta a Deus, mas são qualidades essenciais dele. Às vezes você compra algum objeto, por exemplo, um carro. Você compra um carro e você pode acrescentar coisas a esse carro. Você compra ele no modelo básico. Você acrescenta isso, aquilo, várias coisas, né? Você diz, agora ele tem esses atributos. O que nós vamos estudar acerca de Deus, esses atributos, não é nada acrescentado ao ser de Deus. Todos os atributos fazem parte do ser de Deus em essência. Fazem parte daquilo que Deus é. Desde quando? Desde sempre. Deus é eterno, Deus não foi criado. Já começa a ficar difícil, né? Tentar compreender um ser que não foi criado. Esse autor que eu citei há pouco, A.W. Pink, ele tem um livro chamado Os Atributos de Deus, e é curioso, ele começa falando, logo no primeiro capítulo, ele começa falando, houve um tempo, ele começa a usar a ideia de tempo, mas está falando de eternidade em que Deus existia. E é profundo porque, desde quando Deus existe? Ele começa a tratar sobre a eternidade de Deus, mostrando que Deus existe desde sempre. Isso já começa a fugir à nossa compreensão, porque nós não existimos desde sempre. Houve um momento em que nós passamos a existir.
Nenhum de nós é eterno. É por isso que nós cremos que não morreremos, nós cremos na ideia da imortalidade da alma, mas não da eternidade do ser. Por quê? Para dizer que algo é eterno é algo que não teve começo e não terá fim. Pelo poder daquele que é eterno, nós cremos que nós não teremos fim, que nós existiremos para todo sempre, mas não em nós mesmos, mas naquele que é eterno. Por isso que nós não podemos usar para nós a ideia de eternidade, nós não somos eternos. Nós temos um começo e só não teremos um fim, porque aquele que é eterno nos sustentará para todo sempre. Está entendendo? E o A.W. Pink começa a falar isso. Se você puder, compre esse livro, Os Atributos de Deus. E começa a bugar, como diz o pessoal, né, o cérebro, porque vai além da nossa compreensão. Porque nós tivemos um começo. Falar de um ser que não teve um começo é difícil para pessoas como nós, que tiveram um começo. E tudo que nós olhamos, que está ao nosso redor, teve um começo e vai ter um fim. Esse púlpito aqui teve um começo, teve um começo e um dia vai ter um fim. Né? O nosso corpo, né, vai ter um fim no sentido que nós, diferente de Cristo, como Davi disse no Salmo 16, nosso corpo vai experimentar a corrupção, a decomposição, né, depois de morrermos. Mas a nossa alma não, por causa do poder daquele que é eterno. E o nosso corpo será restaurado em glória, mas vai experimentar corrupção, como Davi usa a figura, coisa que o corpo de Cristo não experimentou, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Vejam que o teólogo holandês Lois Berkhoff define atributos como sendo as perfeições atribuídas ao ser divino na Escritura, ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, providência e redenção. Os atributos de Deus, então, eles podem ser vistos através daquilo que Deus se revela na Escritura, ou também através daquilo que através da ação dele, na obra da criação. Daí, mais uma vez, citar o Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus. Através também, meus irmãos, da providência, ou seja, ao vermos Deus guiando todas as coisas, daí termos visto ainda há pouco no Salmo 16, Davi dizendo, né, que é o arrimo da sua sorte, quem sustenta a sua sorte, é o Deus que guia todas as coisas. Nós vemos os atributos de Deus na forma como ele dirige o universo e também na redenção, na forma como ele redime um povo para si, na salvação, ok? Os atributos de Deus revelam duas coisas a seu respeito. Primeiramente, como ele é e revelam também como ele se relaciona conosco. Os atributos de Deus revelam como Deus é e como ele se relaciona conosco. Há uma relação estreita entre atributos de Deus e a sua natureza. Esse não é um curso de teologia, nós não estamos num seminário. Num seminário, né, teológico, nós estudamos mais profundamente, né, sobre o ser de Deus e os seus atributos, sobre a natureza de Deus. Eu pulei toda essa parte porque a classe de catecúmenos não é na classe de catecúmenos, né, que nós vamos ter senão nós precisaríamos passar alguns anos estudando, né? Mas os atributos não podem ser considerados, Deus e seus atributos são um só. E os atributos não podem ser considerados outras partes, como nós já falamos, acrescidas ou acrescentadas a Deus, né? Ou que entram na composição de Deus. Por quê? Porque não é composto de várias partes, como nós somos. Deus não é composto de várias partes. Ele é um ser totalmente único e eterno. Então não há nada que se acrescente a Deus. Vamos falar um pouco, irmãos, sobre a classificação dos atributos. Visando facilitar a compreensão dos atributos, foi feita uma categorização que é a seguinte: uma divisão entre atributos chamados de incomunicáveis e atributos chamados de comunicáveis. Qual é a diferença? O que é um atributo incomunicável? Que não pode ser comunicado, que não pode ser passado. É uma qualidade que Deus tem que não pode ser passada, que não é passada para ninguém. Só Ele tem, só Ele é. Mas existem atributos de Deus que Ele resolveu, por graça e amor, comunicar aos seres humanos. Os irmãos têm como dar algum exemplo de um atributo incomunicável e de um atributo comunicável? Por exemplo, qual atributo, pode falar, Fabinho? Eternidade. Isso. Perfeito.
Isso, perfeito. Fabinho já trouxe aqui, aliás, temos orado por você, né, meu querido, que Deus continue confortando o seu coração. Essa semana, né, faleceu o pai do Fabinho, e o que nos conforta é isso, né, meu irmão, é o próprio Deus que é eterno e que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus continue consolando e confortando sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. O Fábio trouxe aqui para nós exemplos muito claros. Deus é eterno. Nós não somos eternos. Esse atributo, essa qualidade, essa perfeição, essa característica de Deus não foi comunicada a nós. Ainda que Deus vá nos sustentar por toda a eternidade, nós somos criados, nós não existimos desde sempre. E o Fábio citou o amor. Deus é amor. E ao criar o homem, sua imagem e semelhança, um dos atributos dele, que faz parte do caráter do ser de Deus, que ele passou para os seres humanos, foi o amor. Nós também podemos amar. E nós, que estamos em Cristo Jesus, Paulo diz lá em Romanos, que o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. E é por isso que João, lá em 1 João, fala que nós devemos amar. E se amamos a Deus e conhecemos a Deus, nós devemos amar ao nosso próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Quando Jesus resume toda a lei dizendo, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força e entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo, ele está mostrando o atributo amor que Deus tem, que é um amor. Deus comunicou, Deus passou também para nós, foi comunicado a nós. Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado. Então, citando aqui a Confissão de Fé de Westminster, não sei se, eu acho que dá para ler, né? A Confissão de Fé de Westminster, eu tenho deixado isso claro na classe de catecúmenos, é bom os irmãos da classe de adultos também saberem, é um dos nossos, que nós temos como documento de fé, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota os seguintes símbolos de fé. A Confissão de Fé de Westminster, não sei se vocês, eu vi imagens essa semana da coroação do Charles, né, o rei Charles III, e vocês viram que foi na abadia de Westminster, vocês viram as imagens? Aquele templo suntuoso, aquelas colunas. Por isso que se chama a Confissão de Fé de Westminster, porque foi lá no século XVII, né, que o parlamento inglês convocou os teólogos para redigirem um documento. E lá na abadia de Westminster, onde foi lá a coroação do rei Charles III, que os teólogos se reuniram ao longo de muitos meses, anos ali, preparando esse precioso documento, que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como, então, um símbolo de fé, a Confissão de Fé de Westminster, porque foi composta ali na abadia de Westminster, em Londres, né? E olha o que a Confissão de Fé diz no capítulo 2, parágrafo 1. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Percebe? Há um só Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em seu ser e em seus atributos, infinito em sua essência e em suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, Deus não tem mudança em Deus, né? Imenso, eterno, incompreensível, onipotente. Veja, ele é incompreensível, mas nós já vimos, nós podemos, não podemos compreendê-lo, mas podemos conhecê-lo, apesar de não podermos compreender o seu ser em amplitude. Ele é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Deus faz tudo para a glória dele, conforme a vontade dele, não é conforme a vontade dos seres humanos. Por isso eu digo, nós precisamos aprender quem é Deus. E tudo isso que a Confissão de Fé diz, se você pegar na Confissão de Fé, para cada frase tem uma referência bíblica. Os teólogos lá de Westminster, eles elaboraram essa definição a respeito do ser de Deus, baseado nas Escrituras. Quando eles dizem há um só Deus vivo e verdadeiro, tem lá os versículos que falam sobre ter só um só Deus. Infinito em seu ser e perfeições, tem os versículos. Espírito puríssimo, tem versículos. Então, essa definição é baseada nas Escrituras. Tá? Continuando, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de igual modo não terá por inocente o culpado.
Se vocês perceberem, nessa definição acerca do ser de Deus, os teólogos lá de Westminster, eles já trazem alguns dos atributos de Deus, percebem? Olhem só, perfeições, os atributos. Quais atributos de Deus os teólogos de Westminster citam aqui? Olha o primeiro, imutável. Deus não muda. Esse é um atributo de Deus. Foi comunicado a nós esse atributo? Foi ou não? Nós somos imutáveis? Longe disso, né? Cada dia parece que a gente está de um jeito. E a gente faz plano e depois muda. E pensa uma coisa e depois muda. E diz eu vou fazer e não faz. Como nós mudamos. Por isso Davi está correto em dizer, o Senhor é o meu refúgio. Nós temos que buscar refúgio em alguém que não muda. Quando a Bíblia diz Deus é fiel, a fidelidade de Deus está calcada nessa perfeição de Deus, na imutabilidade. Deus é fiel porque Ele não muda. É isso que Jeremias traz à memória, lá em Lamentações 3, quando ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele traz à memória não somente que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, mas ele diz que o Senhor é fiel, ou seja, Ele não muda. Alguém que fica mudando não é confiável. Ó fulano, cuidado com fulano de tal, por quê? Não confia nele não, hoje ele diz uma coisa, depois ele diz outra, ele promete e não cumpre, ele é mutável, Deus não é assim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Deus é imenso no sentido de, a ideia da grandeza de Deus, né? Eterno, incompreensível, onipotente. Esse atributo foi comunicado a nós? De forma alguma. Nós somos limitados. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. Deus tem poder, Deus tem todo o poder. Nós não temos todo o poder. Bastou um vírus, né, da Covid para mostrar isso. Quanta gente que tinha feito tantos planos, mudou tudo porque nós não somos onipotentes. Deus tem todo o poder. Todo o poder. Deus também é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe toda a ciência, todo o conhecimento, Ele tem todo o conhecimento. Esse atributo também não foi comunicado a nós. Paulo usa como hipérbole, né, como figura de exagero, lá em 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu conhecesse, né, todas as coisas, se não tiver amor. Paulo não diz que ele conhecia toda a ciência, diz, ainda que eu pudesse conhecer tudo o que se possa ser conhecido sem amor, é um exagero da parte de Paulo, né? Uma figura de linguagem de exagero. Né? Deus é santíssimo, completamente livre e absoluto. Nós somos completamente livres e absolutos? Por vezes nós achamos que somos, mas basta um vírus, como eu disse, para mostrar que nós não somos completamente livres e absolutos. Né? Olha também outros atributos que aparecem aí, os atributos comunicáveis agora. Ó. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso, justíssimo. Nós não somos justíssimos, mas podemos desenvolver, né, e praticar a justiça. Né? Então esses são os atributos que Deus comunicou a nós, né, que Deus comunicou a nós, como o Fábio lembrou ainda há pouco, o amor é um deles. Então, os atributos incomunicáveis são chamados incomunicáveis porque indicam que, em nenhum modo, podemos ver traços desses atributos em nossa personalidade, como onipotência, onisciência, e majestade e eternidade. Deus não passou, ou seja, não comunicou nada desses atributos a nós. Não há nenhuma analogia em nosso ser daquilo que é próprio e exclusivo do ser de Deus. É próprio e exclusivo da divindade. Significa que quando nós falamos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não foi criado um Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo a ele comunicados alguns dos atributos de Deus, mas não sendo feito uma cópia do ser de Deus, porque senão nós teríamos todos os atributos de Deus. E não temos, né? A começar que fomos criados. Então, os atributos incomunicáveis pertencem somente a Deus, não havendo nenhuma correspondência deles nas criaturas, naqueles que Deus criou, né? Ou na criatura, no ser humano. Esses atributos apresentam a singularidade de Deus, apontam para o caráter absoluto e supremo de Deus sobre todas as coisas. É por isso que Deus ele é incomparável. Né? Ele é um ser, como dizia o teólogo Karl Barth,
Ele é um ser totalmente outro. Não pode ser comparado a nós. Ok? Muito bem, esses atributos recebem esse nome porque são características que não são comunicadas ou transmitidas. 1 Timóteo 1,17, Paulo diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E é por isso que Deus diz: não tem outros deuses diante de mim. É por isso que Deus diz que Ele não aceita que adoremos outros deuses, porque Ele é único, Ele é exclusivo, não há outro Deus como nosso Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Fiquem à vontade, nós estamos em Escola Bíblica Dominical, eu sei que o horário se estendeu, né? Nós não vamos nos estender muito mais, só que os irmãos fiquem à vontade, se surgir alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Cito aqui também Judas, saiu Judas 1,25, mas na verdade Judas não tem capítulo, né? É Judas 25, Judas versículo 25, porque não tem capítulo. No final então da carta de Judas, Judas, irmão de Tiago, possivelmente irmão de Jesus, se for Tiago, irmão de Jesus, esse Judas é irmão de Jesus também. Ele conclui a carta dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Jesus, Ele tem todos os atributos, porque Jesus é completamente Deus. E é completamente também o quê? Homem, ser humano. Não, já começa a nossa dificuldade, né? Como um ser é 100% uma coisa e 100% outra coisa. Na matemática não bate, mas é isso. Jesus é completamente Deus e completamente humano. Ele tem todos os atributos da divindade. Os atributos incomunicáveis revelam Deus como ser absoluto. No entanto, Deus não deve ser visto jamais como alguém distante, que não se relaciona com o mundo em nenhum sentido. O Deus da Bíblia não é um Deus alheio à sua criação. Eu me lembro, talvez, não lembro, Camila, não sei se você lembra disso, mas na nossa igreja lá de Guarulhos, que nós éramos membros lá, né, o Douglas e a Camila também eram membros lá, nós cantávamos um cântico que a gente, acho que canta aqui, é um cântico que diz assim: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aí eu lembro que alguém disse assim: não pode cantar esse cântico não, porque ele fala, é Deus de perto e não de longe. Ele falou assim, não pode cantar esse cântico porque Deus é infinito. Falou dos atributos, né? Os atributos. Então, Ele não é um Deus, aliás, falou, é Deus de perto. Não é, eu lembro que era uma confusão em relação a isso. Se Deus é o Deus de perto, então, como que Ele é um Deus transcendente se Ele é um Deus de perto? Mas é aqui que está o erro. O problema não é que Deus tem os seus atributos incomunicáveis, Ele não é um Deus de perto. Ainda que Ele seja um Deus, aqui eu vou usar uma linguagem da filosofia, transcendente, ainda assim Ele é o Deus de perto. Nós podemos cantar esse cântico, dizendo que Ele é o Deus de perto, porque Ele, um ser totalmente outro, transcendente, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Então não faz sentido proibir cantar esse cântico, como aconteceu lá na igreja, né? Que nós viemos, eu, Douglas e a Camila, porque Ele sim é um Deus, até eu lembro que uma época a gente cantava aqui assim, é Deus de perto e também de longe, porque no sentido de que Ele é o Deus de perto, mas Ele não é um igual a nós. Ele é um Deus de longe no sentido que Ele é um ser totalmente outro, incomparável. O Deus da Bíblia não é um Deus alheio à sua criação. E para encerrar aqui, meus irmãos, porque o nosso tempo já se esgotou, falar sobre os atributos comunicáveis, ou começar a falar. Depois, domingo que vem, na classe de catecúmenos, os irmãos da classe dos adultos, desculpem, mas vai ser só para a classe de catecúmenos, a gente continua. Então, os atributos comunicáveis recebem esse nome por um fato muito, muito simples, né? Porque eles foram comunicados a nós. Deus passou para nós aqueles atributos alguns daqueles atributos que Ele tinha, né? Ele transmitiu. Ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus lhe concedeu vários de seus atributos. Razão, e que os animais não têm. Tá? Razão, consciência, vontade, justiça, misericórdia e amor. Esses atributos de Deus, que não foram passados para os animais,
foram passados para nós. Os animais têm instintos. Aí o pessoal dos pets vão ficar bravo comigo, né? Não, eu tenho certeza que meu cachorrinho me ama, né? Que não vou entrar nessa discussão, né? Mas Deus comunicou a nós, seres humanos, esses atributos: a razão, a consciência, a vontade, a justiça, a misericórdia, o amor. Enquanto os atributos incomunicáveis enfatizam o que Deus é em si mesmo, né? O ser absoluto, um ser totalmente outro, incomparável, já os atributos comunicáveis indicam a natureza pessoal de Deus. Nesses atributos, Deus é apresentado como aquele que se relaciona, que é inteligente, livre, um ser moral, consciente. E nós somos seres morais, por isso que nós somos dotados da liberdade de escolha, ainda que seja uma escolha para nós limitada. Porque nós discutimos isso, acho que no domingo passado, porque nós não temos o livre-arbítrio, a nossa escolha não é plena, já é uma escolha afetada pelo pecado. A gente já escolhe, já afetado pelo pecado. Então, não vale desse jeito chamar de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é se você não tivesse nenhuma influência na sua escolha. Adão e Eva. Eles não tinham pecado ali, eles tiveram uma certa influência da serpente, mas não havia neles o pecado. Eles puderam escolher entre o bem e o mal, né? E escolheram o mal. Então, vejam que, tratando de alguns, falando um pouquinho sobre esses atributos, um deles o amor. Olha Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o seu amor. Jesus morreu por nós, nós participamos da ceia ainda há pouco, relembrando isso. E nós podemos amar. Então, nesse amor de Deus, nos leva a amar a Deus e amar ao nosso semelhante. Fidelidade. Olha o que diz 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo continua, ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então, nós podemos também agir com fidelidade, apesar de não sermos imutáveis. Justiça, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Justo é o Senhor, quando entro contigo num pleito. E a Bíblia não diz que nós devemos ser justos também? Praticar a justiça? Então é um atributo que Ele comunicou. Santidade, mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo e santificado em justiça. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. E o que Deus diz lá em Levíticos, que Pedro vai repetir? Sejam santos como eu sou santo. Atributo comunicável. Significa que nós podemos ser santos exatamente como Deus é? Não, não significa isso. Significa que nós devemos buscar a santidade. Temos essa possibilidade, porque Deus é santo. Sabedoria, Deus é perfeitamente sábio. Percebam que esses atributos em Deus são perfeitos, em nós são limitados. A nossa sabedoria é limitada, é dependente da sabedoria de Deus. Já a sabedoria de Deus, assim como o amor de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus, são perfeitos. Em nós não. Ok? Eu havia separado para falar hoje também sobre a soberania de Deus, mas não vai dar tempo. Vamos deixar para o domingo que vem, para a classe de catecúmenos, e os irmãos da classe de adultos podem depois estudar. Se quiser, quem quiser, eu posso depois disponibilizar esses slides. Aliás, uma boa notícia para quem quiser assistir essas aulas. Eu já dei essas aulas aqui há um ano, 2 anos, não sei. Está tudo lá no YouTube, tá bom, meus irmãos? É só procurar. Se você não é da classe de catecúmenos e quer assistir às aulas sobre os atributos de Deus, elas estão todas lá no YouTube. Nosso irmão Magno colocou tudo lá no canal da nossa igreja do YouTube, e você poderá assistir a aula que eu não poderei dar aqui. Ok? Alguma pergunta, irmãos, até aqui sobre os atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, o ser de Deus? Tudo bem? Está claro aqui? Vamos orar então, pedindo a Deus que nos ajude e nos abençoe.